Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Advisor Talks 2024. Um evento que reúne grandes nomes do mercado financeiro para discutir as tendências, oportunidades e desafios relacionados aos assessores de investimentos de todo o Brasil. Meu nome é Gustavo Araújo e hoje vou apresentar o Advisor Talks, um evento online pensado para aproximar os profissionais, promover o diálogo e quebrar barreiras regionais e proporcionar acesso a todos. Queremos que todos tenham a oportunidade de aprender, compartilhar e se conectar. Gostaríamos de agradecer inicialmente a todos os profissionais que aceitaram o convite em participar dos painéis do Advisor Talks e doaram um pouco do seu tempo para estar aqui hoje. Promover um evento sempre é um desafio, então precisamos agradecer também às empresas que tornaram a realização desse evento possível, e são elas: Azumi Investimentos, Blocks, EQI Investimentos, Lacos, Magnet Customer, Nambu, Nano Capital, Pitelli Advogados e Warren Investimentos. O Advisor Talks também conta com o apoio institucional da Abrasca, que é a Associação Brasileira das Sociedades Anônimas de Capital Aberto, a APIMEC, Associação dos Analistas de Profissionais de Investimentos no Mercado de Capitais, e a Ancord, Associação Nacional das Corretoras de Valores. O Advisor Talks também conta com o apoio de mídia do portal Acionista, Revista RI e a grande BMC News. E não podemos deixar de agradecer você que está aí conosco, acompanhando o evento remotamente, seja no seu escritório, seja em home office, enfim. Muito obrigado. Explicando rapidamente a dinâmica do evento. Teremos alguns participantes que estarão presencialmente aqui com a gente no estúdio da BMC News e outros participarão remotamente, ok? Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Vamos ao painel Normativas para Assessor de Investimentos, que é o nosso primeiro painel. Hoje vamos tratar sobre as normativas para assessor de investimentos. Para essa conversa, gostaria de apresentar primeiro João Acioli, que é mestre em Economia pelo IBMEC e bacharel em Direito pela PUC-Rio, e atualmente ele exerce o cargo de diretor da CVM. Gostaríamos de apresentar também Orlando Júnior, economista com 20 anos de mercado financeiro e atualmente é diretor em certificação de educação continuada na Ancord. Então sejam bem-vindos Orlando e João Acioli. Muito obrigado, Gustavo, primeiro pelo convite, e é um prazer estar aqui conversando com os assessores de investimento e discutindo aí aquilo que de fato faz sentido para a atividade dele. Maravilha, Orlando. Então vamos começar com você aqui. Depois a gente vai para o... Temos visto muitas mudanças relacionadas na questão das normas para assessores de investimentos. Então, nesse contexto, gostaríamos de fazer a seguinte pergunta. A norma 179 da CVM, publicada em fevereiro de 2023, trata de questões relacionadas à transparência das remunerações e comercialização de produtos. Nesse sentido, como vocês enxergam os potenciais conflitos de interesse e como isso impacta o mercado? Orlando, é contigo. Então, a 179, aí tem um contexto que eu acho que é importante a gente colocar aqui, antes mesmo de evoluir na questão da norma, é que como ela saiu junto com a 178, dá-se a impressão de que é uma norma voltada exclusivamente ao assessor de investimentos, o que de fato não é, né? É uma norma que trata da questão de transparência voltado para toda a indústria de intermediação, para todo o ecossistema que distribui valores imobiliários. Então, é uma norma que traz uma credibilidade ainda maior para o mercado, mas que precisa ainda, né, o mercado ainda está discutindo a 179, ela foi publicada em 2023, entraria em vigor em janeiro de 24, foi prorrogada para novembro de 24, mas o mercado ainda tem discutido muito sobre qual a melhor forma de fato essa norma entrar em vigor
e poder ser aí atendida por todo o mercado. Ela é uma norma extremamente importante, a gente entende a importância da transparência, mas ela precisa ser feita de uma forma em que traga de fato uma clareza para o investidor, ao invés de confundi-lo ainda mais sobre a questão de remuneração, a questão do custo dos produtos ou do serviço prestado. Então ainda até a entrada em vigor da norma, muito vai se discutir de qual o melhor formato para poder atender aí a expectativa do investidor. Maravilha, Orlando, maravilha. Já estamos com o João Acioli. Perfeito. Bom, Orlando, a gente tem visto que pode ter uma mudança muito grande nessa transparência das remunerações e comercialização dos produtos. Você acredita que o assessor de investimentos vai precisar... Pode chamar o Acioli? Já chamou o Acioli, tá bom? Eu vou fazer essa pergunta, Orlando, mas na volta aqui, depois que a gente voltar com o João Acioli para você responder, né? O que os assessores podem esperar para o futuro? Mas antes a gente vai receber aqui o João Acioli. O João Acioli já está aí conosco? Ah, sim, maravilha. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, João Acioli. Ainda nessa questão da 179, como é que você trata, né, desse tema aí da transparência das remunerações? Como que você enxerga os potenciais conflitos de interesse e como que isso impacta o mercado? Primeiramente, Gustavo, boa tarde, Orlando. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a organização do evento. Eu inicio minha fala com um disclaimer padrão. O que eu falo aqui são sempre opiniões exclusivamente pessoais, não necessariamente refletem o entendimento da CVM como o entendimento institucional da CVM sobre o tema, que eu tentarei até expor quando ele seja diferente do meu particular, mas feito esse disclaimer, eu trato aqui da questão que o Gustavo apresentou, e aí começo falando aqui em relação ao que o Orlando trouxe, e eu concordo com tudo que ele disse, né? É fundamental que a norma, na prática, né, ela seja feita de uma maneira e o resultado seja de maior clareza, porque é mais fácil ter a intenção de, né, buscar algo que, quando enunciado de uma maneira ampla, é muito difícil ser contra, né? Esse é um fenômeno que a gente observa bastante na regulação como um todo, que é a condução do discurso. Então, assim, é uma norma para aumentar a transparência. Então, como ser contra mais transparência? Aí, eis que vem os detalhes, que a gente sabe quem mora neles, né? E é nessa hora que a norma encontra a realidade, que às vezes começam a aparecer questões que às vezes não estavam, não foram antevistas a tempo, por isso que é tão importante uma tradição muito bacana da CVM, que eu sempre achei bacana. Eu não escuto mais o ruído de fundo. Vocês me escutam? Sim, estamos escutando. Sim. Perdão, é porque eu tinha um ruído de fundo que eu parei de ouvir, não sabia se eu estava conectado ainda. Então é muito bacana essa tradição que a CVM tem de muito tempo atrás, de ter muita conversa com o mercado, de ouvir realmente a necessidade, de ver como é que aquela norma vai encontrar a realidade, que sempre revela, né, depois que vem a norma, às vezes você se depara com fatores que não haviam sido previstos. Então, quando você prevê uma necessidade de transparência, de falar quanto que cada um recebe e tudo mais, é mais fácil você verificar que isso é algo bem-vindo
se supuser que todo o mercado disponível para o público investidor atua dessa forma. Mas a questão é que você tem, por causa do modelo institucional brasileiro regulatório, você tem uma série de produtos em que as pessoas que interagem com os detentores do dinheiro não têm essa mesma praxe, ou não tem a mesma obrigação, não tem a necessidade de fazer o mesmo grau de disclosure e transparência de estruturas remuneratórias e tudo mais. E aí você vê, por exemplo, quando você vai para falar de uma maneira mais simplificada, os produtos bancários, né, que não são aqueles da esfera da CVM, mas vamos chamar de uma maneira mais simplificada assim, da esfera de Banco Central, produtos bancários em que a pessoa que está fazendo aquele papel, que é mais ou menos equiparável à função de um assessor de investimento, não tem essa mesma transparência, não tem a mesma divulgação das estruturas de remuneração. E aí você acaba fazendo um descasamento importante, que aquilo certo, claro que aquilo não é o que foi pensado quando se imagina que se quer fazer uma mudança no mercado em que o participante, o investidor, vai ter toda a informação de quem recebe o que nos produtos que ele está escolhendo. É mais fácil ser favorável a isso quando você imagina que isso vai se aplicar a todas as opções. Quando, num certo momento, você se depara com um cenário em que não tudo, mas uma parte vai estar com essa divulgação completa e uma parte ainda vai estar, vamos dizer assim, opaca, pode ser que isso, assim, a meu ver, né, como já falei que a opinião só a minha, a meu ver, isso é um cenário até pior do que aquele em que todos os produtos tinham o mesmo grau de divulgação ou falta dela, né? Porque um fator muito importante em qualquer questão regulatória ou de intervenção maior ou menor grau, desde tributação, qualquer questão regulatória legítima, ela tem que ter um cuidado de ser neutra em relação à alocação de recursos. Ou, em termos mais simples, ela tem que ser neutra em relação a não direcionar, a não conduzir os participantes, os agentes econômicos para determinadas escolhas, porque o Estado não é um bom alocador de recursos, né? Então, não se quer que o modelo regulatório vai fazer com que, qualquer que seja a regra, ela vai empurrar mais o investidor para um tipo de investimento em detrimento de outro, e sim que a regulação seja o mais neutra possível, né? E então ela teria que ser de uma maneira similar ou mais uniforme, mais padronizada não, mas mais assim, mais equivalente entre todos os produtos que estão disponíveis para quem vai investir, que estejam sujeitos para que não haja, por exemplo, com maior transparência num lado e menos, num tipo de produto e menos transparência num outro tipo de produto, não surja um conflito de interesse que não é o normalmente pensado, né, no desenho da regulação, que é esse conflito de interesse não intencional gerado pela regulação, né? Não pela regulação especificamente, mas pela circunstância de um campo dos produtos ter avançado numa questão de transparência, por exemplo, e outro campo não ter o mesmo regime. E aí você gera um incentivo não intencional de empurrar mais o público para um tipo do que outro, né? Então, assim, isso é algo que, a meu ver, não foi uma circunstância imaginada, né, quando se quis trazer esse aumento de transparência, mas é algo que a realidade mostrou, né? Quando se vai do laboratório, vamos dizer assim,
o campo de pesquisa da realidade, você se depara com questões que não estavam muito antevistas. E aí esse diálogo constante também é parte do que faz decisões de adiamento de início de entrada, essas coisas assim. Então, esse é um aspecto que eu acho relevante ser trazido para a gente discutir. Até queria aproveitar a oportunidade para discutir com o Orlando e também com o público, né? Assim, da minha parte, eu acho que a nossa missão como regulador é estar sempre ouvindo aquilo em que haja percepções assim, pessoal, eu sei que as intenções são sempre as melhores, mas vem cá, isso aqui não dá para... talvez vocês não tenham reparado nisso, isso aqui não foi previsto, né? Tem uns pontos que eu acho que depois a gente pode discutir, de uns esclarecimentos que a gente teve a oportunidade de fazer via até ofício circular, né? De questões que não o 7 e 8 estavam já mais voltadas especificamente para os assessores. Elas estavam gerando algumas confusões práticas. E aí essa é a nossa missão, né? Assim, a gente tentar, nessa conversa, aprimorar o ambiente regulatório, seja por mudar a regra quando for necessário, seja por aguardar que outros participantes ou instituições, outros agentes reguladores façam algo compatível, ou que a gente ajuste, às vezes, por uma simples interpretação. Então, esse tipo de diálogo que eu queria até aproveitar esse evento para a gente ter bastante aqui na maior abertura possível. E peço que não tenha nenhum tipo de constrangimento de falar quando achar que tem alguma coisa que não está sendo boa, que poderia ser melhor. Eu peço que fiquem à vontade, que isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho. Então, devolvo a palavra aí. Está fazendo um excelente trabalho na CVM, desde que você esteve aí. A CVM, parabenizo você, o João Pedro e toda a equipe, essa turma, mesmo com orçamento baixo. Vou aproveitar aqui para interagir com nossos amigos aí, nossos assessores no chat. Então, olha, aproveitem aí para interagir, fazer perguntas. A gente está aqui com Michael Torres, boa tarde. Giorgio Souza, sim. Regiane Gomes, uma questão do ruído que melhorou. Angélica Silveiro Caldas. Leandro Petrocas, boa tarde, excelente evento. Rony Albert Frajola, grande Fraja, abraço. Alfredo Sequeira Filho, parabéns pelo evento. E Renato, diretamente do Rio de Janeiro, boa tarde. Muito bom, muito bom. Ainda aqui agora eu vou... Orlando, estava fazendo uma pergunta para você e vou contextualizar ela agora novamente. Esse contexto normativo. A gente sabe que a CVM como normativa e a Ancord como facilita, que dá as informações para os assessores. O que os assessores podem esperar no futuro? Outras normas devem vir pela frente, Orlando? Como que você visualiza essa perspectiva? Certo. Gustavo, antes de ir para essa pergunta, queria só dar um passo atrás para a gente continuar falando sobre 179, claro. Que eu acho que o João trouxe alguns pontos aqui que eles são importantes. De fato, quando o regulador, no caso CVM, constrói uma norma, ele está olhando para o ecossistema que ele regula. E daí, nesse caso, como o próprio João trouxe, uma vez que dentro do mercado regulado pela CVM, você tem um assessor de investimentos e até você tem outras estruturas, vou pegar aqui, o gerente de banco, ele também, se ele distribui valores imobiliários, ele está dentro da estrutura de regulação da CVM. Mas ele distribui N outros produtos que não são regulados pela CVM. Então, isso acaba trazendo uma distorção ali, um desequilíbrio entre um ente regulado e um outro regulado que talvez não tenha essa mesma transparência. E a gente tem discutido junto com a CVM e junto com o Banco Central também, justamente para tentar de alguma forma equalizar com que a transparência ou o aumento dessa transparência aconteça para todo mundo, para que o assessor de investimentos não seja prejudicado por uma norma que traz a ele uma responsabilidade maior do que outros participantes do mercado.
Então, essa discussão ela tem ocorrido justamente para tentar ali diminuir esse desequilíbrio entre regulados. Então, eu acho que a gente vai conseguir, né, e a CVM tem aberto esse canal para discutir essa questão e o Banco Central também. Então, acho que a gente vai conseguir aí, nos próximos meses, uma evolução desse tema. Maravilha. Então, perfeito. Agora, sobre a perspectiva, né? O que você vê pela frente? Eu acho que no futuro recente a gente não vai ter novas normas voltadas ao mercado de assessoria, até por conta de que a gente tem duas normas relativamente novas, né? A gente está falando de 178 e 179, que saíram há um pouco mais de um ano. A 178 está em vigor há 1 ano e 2 meses. Então, o mercado ainda está entendendo como que a norma se dá, né? O João trouxe aí a questão de ofícios, porque entrou em vigor a 178, ela trouxe diversas novidades para esse mercado, né? Então, assim, toda a estrutura do mercado de assessoria, ela mudou com a 178, né? E o mercado em si ainda está entendendo o que está acontecendo. Eu trouxe a questão do fim da exclusividade. Você tem a questão da estrutura societária, que era algo que se discutia já há muito tempo, né? A gente fez um trabalho junto com a Boston Consult Group em 2014, que era justamente para identificar o que seria melhor para o ecossistema do assessor de investimentos. E duas das grandes discussões era a questão da estrutura societária, que deveria se abrir para outras pessoas físicas ou jurídicas, e a questão de recomendação, porque era algo ali que o assessor tinha a preocupação, porque a norma não deixava tão claro. Quando você traz essa questão da estrutura da sociedade com outros participantes que não assessores de investimento, você traz ali uma abertura na estrutura e faz com que a estrutura de fato tenha um valor agregado. Então, os escritórios ainda estão assimilando qual a melhor forma de construir, quem que eu trago para dentro da sociedade. Daí você tem outra questão que hoje o assessor ele não precisa ser sócio para poder atuar, né? Então ele pode ser contratado, ele pode atuar por meio de uma PJ unipessoal que vai ser inserida dentro da PJ contratante ali. Então isso também é uma novidade, o mercado ainda, né, tem se movimentado muito pouco nesse sentido, justamente porque é uma questão de entendimento, o que é melhor, o que não é melhor. Tem aí uma discussão de reforma tributária e daí você também discute o quanto a questão de imposto interfere ou não interfere no modelo que eu vou utilizar. Então, eu acho que existem diversas coisas novas que a norma trouxe, que o mercado ainda está em movimento. Então, assim, eu acho que pouco provável que tenhamos novas normas voltadas para o mercado de assessoria de investimento, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, justamente porque essa norma, a 178, ela trouxe um ganho para o mercado muito grande e que ainda vai ser absorvido ao longo dos próximos anos. Entendi seu ponto de vista. Uma ação do órgão regulador ainda depende de uma ação do mercado, certo? Para ele se estabelecer, o mercado se adequar, isso leva um tempo. Ótimo ponto. João, trazendo um pouco da discussão para o lado da CVM, tá? Como você vê essas perspectivas? Claro, se puder falar sobre esses temas internos que vocês estão discutindo aí, se puder dar um spoiler aqui para todos os assessores. Claro, Gustavo. Eu acho que, como o Orlando bem disse, não tem... Vocês podem até observar pela agenda regulatória da CVM que esse não é um tema que está
para ser revisitado tão em breve. Embora eu acho que, aproveitando esse fórum, até um tema que o Orlando trouxe, eu pessoalmente lamentei, assim, fui vencido, né, nas discussões em que, até para resgatar a pergunta anterior, desse tema tão amplo que é de conflito de interesse, né? Então, você observa, por exemplo, que você ainda tem no modelo regulatório, né, atual, da 178, claro, é conveniente assim, ficar falando da parte que é boa, que flexibilizou e tudo mais, isso é muito, muito conveniente, né? Então, assim, acho que não é assim que a gente pode caminhar para um aprimoramento. É até manter viva também a discussão do que para mim seriam aprimoramentos possíveis, desejáveis, que são questões, por exemplo, de você acumular certas funções, né? Então, assim, a ideia de que alguém não pode acumular uma função, ela no fundo tem o que eu entendo assim como uma certa noção, uma postura até filosófica de achar que só a possibilidade de que alguém possa cometer uma violação seja indicativo de que aquilo vá ser feito, né? Então, você não tem uma equivalência tão grande de funções assim do Investment Advisor, por exemplo, que até dá o nome do evento, né? Então, por que certas funções podem ser prestadas por um grupo que tem um tamanho, tem dinheiro suficiente para ter diferentes pessoas encarregadas, diferentes empresas encarregadas de certas funções? Essa aqui faz recomendação, essa aqui faz assessoria, essa aqui faz só indicação, etc. Mas você não pode ter que isso seja reproduzido num nível mais simples, menos integrantes até da mesma pessoa, se ela tiver o acúmulo das certificações necessárias, né? Então são coisas pequenas que, quando se vão somando, eu acho que poderiam ser discussões para se manterem aí vivas e num eventual reforma, que aí não precisa ser algo tão amplo quanto, né, isso aí não tem como se imaginar que a mesma dedicação de mudança institucional que gerou uma 178 como uma norma inteira, mas às vezes pequenas reformas e tal, e o pleito de que isso seja defendido como algo viável, né, até por comparação a outros mercados, né? Então acho que isso são questões interessantes para a gente ter em vista, né? Mas assim, não tem nada que seja discutido como pronto para mudar. Então, agora, um tema que também ainda está recente é de possibilidade de atuar por duas casas, né? Então, assim, isso é até importante de ver com o mercado, até que ponto que isso é um problema, né? Se isso é algo desejável, se isso atrapalha na prática, se há pessoas que poderiam estar querendo atuar por mais de uma empresa ao mesmo tempo, que é uma vedação que tem hoje, mas vocês veem como que, às vezes, os problemas que vêm não são exatamente da norma, mas como a norma é recebida, né? Então, não é uma perspectiva de reforma, mas isso foi um exemplo de algo que foi possível corrigir com o ofício circular, né? A questão que como não podia haver como não pode haver atuação por mais de uma empresa,
né, o assessor de investimento que estava querendo se desligar de uma para ir para outra, certamente muita gente sabe o tipo de problema que isso causava, que às vezes a pessoa ficava refém ali de uma demora de alteração contratual e tudo mais, com todos os problemas de restabelecimento profissional que isso pode gerar. E isso foi até uma coisa que eu tive a satisfação de estar bem envolvido no desenvolvimento dessa solução que prescindiu até de uma alteração normativa, que era quando você lê a norma procurando alguma coisa diferente, né? Ela foi escrita para impedir, né? Mas quando você se depara com um problema inesperado, fala assim, caramba, ninguém quis que isso gerasse uma posição de sujeição de um assessor querendo sair de uma casa para ir para outra e ficar à mercê ali de uma alteração contratual, de aceitar condições que às vezes são propostas, né? As pessoas às vezes falam impostas, mas assim, é uma proposta às vezes numa circunstância em que a pessoa fica premida para aceitar. Isso não foi intenção, mas a verdade é que isso estava acontecendo com base numa interpretação razoável da norma. Assim, pô, eu não posso estar em duas, então você, para entrar na outra, você tem que sair dessa. Para você sair dessa, vai ter que aceitar essas condições aqui. Mas numa leitura da norma voltada para solucionar isso, né, a gente viu, falou assim, calma aí, dá para dizer que o que a norma que impede é a atuação, né, não constar de dois contratos associados ao mesmo tempo. Então isso foi até um dos pontos que eu acho bastante, o ponto a meu ver mais relevante do ofício circular de abril desse ano que saiu, né, falando assim, gente, você não pode atuar. A gente pode discutir no futuro, eu pessoalmente acho que não deveria haver essa vedação de não poder atuar por duas. Mas havendo a vedação, isso não quer dizer que você tem que sair de um contrato social para entrar em outro. Você tem que parar de atuar em um e atuar só em outro. Então, aí uma declaração de que não está atuando não vai te poder impedir de entrar num eventual, numa outra casa para trabalhar. Então, são esses exemplos assim de questões que são discutidas, né? E isso aí foi um tópico que, quando veio a discussão do colegiados, conversas assim rápidas que se teve, era assim, eu, por exemplo, como não vou falar quem, assim, só vou falar que não era uma visão solitária, mas de que talvez houvesse, assim, para que ter essa vedação se está todo mundo sabendo, né? Eu acho que a questão de conflito de interesse, para mim, é algo que se resolve com transparência e confiança em quem decide, para saber que aquela recomendação ou aquela atuação está sendo proferida por alguém que tem mais de um chapéu, talvez. Então, que se responda aquilo com transparência, não com vedações que acabam impedindo pessoas de no fim das contas, exercerem atividade econômica, né? Que se está todo mundo de acordo, é só geradora ex ante, pelo menos, de ver resultados positivos para todo mundo. Mas quando veio a discussão sobre como resolver esse problema que estava acontecendo de pessoas estando com dificuldade de mudar de empresa, de assessoria de investimento, por causa dessa vedação, a minha posição foi assim, tá vendo? Isso que dá ficar vedando o que não tinha que ser vedado. Mas tem 1000 razões que você não sabe por quem que foi feito e tal, e são razões legítimas, são razões de fiscalização. Eu particularmente acho que se você tem dificuldade de fiscalizar certas coisas, você contorna isso para dar ao órgão fiscalizador os instrumentos para poder fiscalizar. Então, se você transferir um ônus ao particular que queira, por exemplo, estar trabalhando em duas empresas, atuando por duas empresas diferentes, é melhor dar um ônus que impõe obrigações de dizer em nome de quem está atuando em cada ato, do que o ônus de simplesmente não poder fazer isso. É a minha visão, né? Mas não é a visão que prevaleceu na ocasião da edição da norma. Às vezes não é uma questão de que as pessoas pensam diferente, mas às vezes é só o jeito que foi discutido, em meio
a coisas que eram maiores. Eu acredito que nas coisas que eram maiores, a norma foi bem recebida pelo mercado, porque atendeu a esses anseios. Então, permitir sócios que não sejam, né, assessores, permitir o sócio capitalista, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, o fim daquela exclusividade, aquela atrocidade de ser feito isso de uma maneira regulatória. Então, assim, por causa dessas questões maiores, essas outras acabaram indo, assim, no raio da valsa, né? Mas eu acho que é saudável rediscutir. Quando a gente trouxe para rediscutir, vieram esses problemas à tona, mas aí não vai saber quando está atuando por nome de quem, não deixa assim, então vamos resolver aqui, tudo bem, deu para bolar uma solução, deu para encontrar uma solução interpretativa no texto da norma. Mas aí o que vai pautar, o que vai dar o spoiler, é o surgimento de problemas. Então, ou de soluções que ainda não vieram, no sentido de um mercado trazer para a CVM e falar assim, CVM, essa regra aqui, eu sei que era bacana aqui e tal a intenção, mas olha o que está acontecendo. O surgimento de problemas vai empurrar um regulador que é sempre muito preocupado da melhor maneira a melhorar o ambiente, o ecossistema regulatório. Então isso é unânime na casa. A gente observa muitas questões em que há divisão de opinião, de entendimento, mas uma coisa que é unânime é o objetivo de melhorar o mercado. Algumas pessoas têm a visão de que a melhora do mercado se dá, por exemplo, por proibição de certas questões onde há conflito de interesse. Outras pessoas, a minha visão, né, é de não proibir algo que pode dar problema, e sim fortalecer onde o problema efetivamente é feito. Mas, enfim, eu acho que o que vai dar a tônica das mudanças regulatórias vai ser o conjunto daqueles problemas que vão surgir aí, os desafios que a prática vai revelar e o mercado vai levar a CVM como algo que precisa ser resolvido. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode enxergar o que vai vir aí de alterações normativas ou interpretativas por parte dos assessores de investimento, assim como nos outros campos, né? Muito bem, muito bem. Vamos agora à interação aqui com nossos amigos. Mariana Celestino, parabéns, evento maravilhoso. Écio Rodrigues, boa tarde. Alfredo Sequeira Filho, sou seu fã, Acioli, parabéns pela coragem e obrigado pela batalha. Não deve ser fácil. Realmente, realmente. Muito bem. Não teve nenhuma pergunta no chat. A gente tem ainda 10 minutos aqui. Eu vou aproveitar aqui para deixar 5 minutos para cada painelista apresentar um pouquinho do que vocês consideram positivo para mudar nesse mercado. Eu sei que é uma opinião um pouco pessoal e menos institucional, né? O que você considera positivo que precisa ser feito para melhorar o nosso mercado, tanto para o assessor como para o investidor. Vou começar aqui com o Orlando. Bom, eu acho que, olhando para o investidor, essa discussão que estamos tendo sobre a transparência é algo que vai trazer aí um benefício para o investidor. Né? A gente, e é bom reforçar que quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de aumento de transparência, porque ela já existe. Né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir mostrar para o investidor, né, a credibilidade que o mercado de capitais tem, mais fácil é da gente trazer essas pessoas para dentro do ecossistema, porque hoje a gente vê aí nas mídias sociais, até na televisão, hoje você vai assistir um jogo de futebol, você fica os 90 minutos ali olhando para uma placa de alguma bet. Então, é importante que a gente reforce a questão da educação financeira e reforce para o investidor a importância, né, de se investir no mercado onde as pessoas são preparadas para aquilo, que as pessoas se qualificaram para poder atuar naquele mercado. Né? Por mais que
se discuta muito a questão regulatória, mas um mercado regulado também traz uma credibilidade maior. Então é isso que a gente tem que mostrar para o investidor, a importância de tudo isso. A questão regulatória, a questão de qualificação dos profissionais que hoje atuam no mercado, tanto que se a gente for olhar para o mercado de capitais como um todo, todos os profissionais que atuam no mercado, eles são exigidos de certificação para poder ingressar no mercado. Eles demandam de uma educação continuada para poder continuar nesse mercado. Então, o profissional, ele não só mostra que tem uma qualificação para poder ingressar nesse mercado, como ele também, né, continua se atualizando para poder levar ali para o investidor o melhor serviço. Então, acho que a gente tem que continuar reforçando essas frentes. E uma coisa que, na norma, ela aparece de uma forma secundária, mas eu acho que é importante a gente sempre reforçar isso, principalmente para o assessor de investimentos, porque a norma não trata especificamente, mas diz lá, quando você for tratar os seus materiais ali, quando for fazer um curso, alguma coisa do gênero, você tem que ter lá a questão das logomarcas. Então, o que a norma está dizendo ali? Olha, assessor de investimentos, você pode oferecer cursos para o investidor. Então, logo, eu acho um papel extremamente importante do assessor de investimentos, que hoje está espalhado no Brasil inteiro, a gente tem assessor em todos os estados brasileiros, que o assessor utilize dessa possibilidade e leve educação financeira para os cantos onde ele está, porque a gente sabe que isso não vai acontecer dentro de uma escola, né? Por mais que o Estado agora está inserindo a educação financeira, o professor não está preparado, o professor não conhece esse ambiente, o professor não conhece, né, de como funciona. Eu tive uma discussão recente com um deputado que ele falou, mas o professor ele é qualificado, ele discute assuntos que são muito mais complexos. Eu falo, sim, ele estudou lá 5 anos física para poder dar aula de física, mas ele não entende de economia, ele não entende de mercado. Então, eu acho que o assessor, ele poderia ser uma frente para alavancar a questão da educação financeira no Brasil. Realmente, também defendo isso. Somos mais de 30 mil profissionais credenciados, segundo dados da Ancord, que saíram recentemente, sendo a maior parte São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas é uma profissão que deve crescer muito. Bom, e para concluir aqui, João, você com a palavra, o que você considera positivo, o que pode mudar nesse mercado ainda, do seu ponto de vista, é óbvio, e não da CV. Muito obrigado. Bom, eu faço coro às palavras do Orlando. Eu acho que existe uma questão, uma circunstância favorável a que o assessor seja esse motor de educação financeira, porque tem um interesse pessoal legítimo em mostrar para o público do que se trata quando se fala desses produtos, né? Então, a diferenciação, até uma coisa tão importante que o Orlando trouxe, se você quer apostar, se você está com essa vontade de pegar o dinheiro e botar o dinheiro para ser sujeito a uma distribuição de probabilidades em que parte dos resultados possíveis daqueles eventos vai te trazer retorno financeiro, é isso que você está com essa sensação física, está com fome, está com sede, está com vontade de apoiar, está com vontade de apostar. Então, mesmo para quem não esteja com aquela vontade de poupar, né, de quem está com um impulso de quero gerir meu patrimônio, que é o driver, né, é o impulso padrão que leva as pessoas a buscarem, assim, eu quero investir, eu quero pensar no meu amanhã. Então tem já essa necessidade, essa educação financeira já, que ela é buscada, né, a demanda e a oferta ali já interagindo, porque a pessoa que
precisa do serviço do assessor de investimento, ela já está voltada, com os olhos já voltados à sua gestão do seu patrimônio, aumento gradual do seu patrimônio responsável, e o assessor é quem faz essa ponte. Então, ele tem esse interesse em educar o cliente, para que o cliente saiba o que está sendo comprado, né? Você imagina que você é vendedor de carro numa concessionária de um fabricante de carros esportivos, de alta tecnologia. Você não adianta tentar vender um esportivo com uma tecnologia mais sofisticada, se a pessoa com quem você estiver conversando não sabe nem do que você está falando. Então, existe a gente fala tanto de conflito de interesse, parece que tudo é conflito de interesse, quando isso é uma fonte de problema, mas também uma fonte de problema para os participantes, né? Não o conflito, mas a falta de compreensão. Então, existe um grande alinhamento de interesse, né? Que são os alinhamentos que, por não serem mencionados, parece que eles não são tão... parece que o conflito é o que é mais comum, mas o comum é o alinhamento, né? O comum é o alinhamento que faz as pessoas entrarem em acordo, né? O assessor de investimento espontaneamente ter evoluído para começar a prestar esse papel de educação financeira, porque ele vai mostrar para os clientes e explicar, olha, o carro, quando você tem a suspensão magnética tem esse efeito, a tração traseira tem aquele efeito, o câmbio assim... E você pode vender um produto porque o público está entendendo o que você está vendendo. Não adianta o assessor de investimento ter produtos que ele quer vender se o comprador não tem nem o instrumental mental ou de conhecimento para saber do que se trata, para ter a conversa. Então, eu acho que é muito importante que os assessores façam esse papel, porque eles estão adequados, estão numa posição adequada para fazer isso, né? E você tem... Desculpa. Tranquilo. Esse papel super relevante mesmo de atuar, né, nessa ponta e trazer, né? Então, para quem está já, o que eu vinha dizendo das apostas, para quem já está com esse apetite de poupar, de cuidar do patrimônio, já existe todo esse alinhamento, esse encaixe institucional. Mas a verdade é que existe muita gente que tem um outro impulso orgânico, né? Não é o impulso orgânico do amanhã, do depois de amanhã ou daqui a alguns anos. Tem aquele impulso do aqui e agora. E por que não trazer esse pessoal para o mercado de capitais por diferentes razões? A razão de que os assessores de investimento não trabalham com apostas, então se você trouxer novos clientes, você está gerando riqueza, não só para o próprio assessor, mas também para aquele público, né? O público vai deixar de apostar em algo que é uma coisa puramente aleatória, para algo que ele tem uma possibilidade de entender de onde vêm os resultados, né? Não é um sorteio, é algo que uma divisão uma distribuição de probabilidade, assim, não é pré-determinado, quer dizer, parte tem pré-determinação, tem riscos e tal, todas aquelas questões que compõem os produtos, mas você também traz pessoas para aumentar a força do mercado dos capitais, né? Você aumenta a clientela dos assessores de investimentos, dos intermediários, tudo, traz mais recursos, faz o mercado ter mais liquidez, né? Você imagina o que aconteceria se as pessoas que estão no mercado de capitais apostando, né? Apesar de não ser aposta, depende do que cada um está fazendo. Se a pessoa está ali comprando derivativo sem fazer uma análise que seja mais... Se você quiser tratar como uma roleta, ninguém vai te impedir, né? Se todo mundo que faz isso sai, né, a quantidade de liquidez piora o mercado para todo mundo que está levando aquilo como investimento mesmo, né? Então, assim, trazer essas pessoas, eu acho que é uma oportunidade, né? Assim, tem gente com essa vontade, vamos trazê-las. E aí isso permite que elas
Não vou apostar no tigrinho, vou apostar no mini índice. Só que a diferença é que se ele começa a estudar o índice, ele começa a ver também que aquilo não é só aposta. Ele pode ser tratado como aposta, mas o que está por trás daquilo? Daqui a pouco está se educando financeiramente com algo que tem algo a ser aprendido, né? Você não é um algoritmo de resultados randômicos, né? E sim é o funcionamento da imprevisibilidade ou limitada previsibilidade da economia. Então você começa eu acho que é uma oportunidade de trazer gente para compor um mercado educado, um mercado mais sofisticado, com mais recursos para o mercado, mais recursos para os intermediários, e é um público que está aí para ser conquistado. Então, assim, você quer apostar? Deixa eu te mostrar uma aposta diferente. É uma aposta aqui que você, como se fosse, você quer jogar no jockey, o jockey você consegue ver o canter lá, o cavalo, você olha ele antes ali, quem está com mais pintas que vai ganhar a corrida. Aqui é diferente, tem toda uma ciência de finanças, tem tudo aquilo que faz o mercado de capitais como um todo, o mercado financeiro, né, de uma maneira mais ampla, não ser algo, não ser aleatório, né, mas que trazer essas pessoas para robustecer o mercado, trazer mais clientela, trazer mais educação financeira, porque ali você melhora, quanto mais você aprende, melhor você atua. Diferente, você não pode ficar bom em roleta, né? Não existe treinar para ficar assim, tô treinando há tanto tempo que eu já aprendi a jogar o tigrinho. Não existe isso. Mas, então acho que essas são oportunidades aí para a gente aumentar o nosso mercado de uma maneira saudável, de uma maneira com educação financeira e fazer uma combinação de fatores aí, uma grande confluência positiva para todo mundo. Quer dizer, os vendedores de apostas saíram perdendo, mas aí paciência, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço, Orlando. Desculpa aí, eu parei um pouquinho de falar, que a gente tem um delay, parece que eu interrompi o Gustavo, mas é porque tem um pequeno delay, então desculpa aí, Gustavo. Mas eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a você, o Orlando, pelo prazer de dividir esse painel com vocês, tá? Obrigado. Maravilha. Esse é um tema muito importante, que com certeza estaremos levantando, da educação financeira que os advisors fazem, que os assessores levam. Agradecemos aos painelistas João Acioli e Orlando Júnior pelo tempo conosco e por compartilhar essas reflexões importantes. Obrigado, Orlando Júnior. Obrigado, João Acioli. Para você que está acompanhando, voltamos em 2 minutos com os participantes do próximo painel. Fique por aí, rapidinho. Fee-based ou não? Qual é o melhor modelo? É já já. Até daqui a pouco.